O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Então esse é bem, um exemplo bem clássico, né, de polvo. Nas minhas aulas de zoologia, eu geralmente mostro esse vídeo mostrando esse polvo mimético, ele imita vários animais. O polvo é um animal incrível, né? E ele fala assim, ó, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Aí não, né, galera? Estamos falando de um polvo que é um molusco, que é um invertebrado, e no outro lado a gente está falando de peixe, né, o linguado ou peixe-leão, e de um réptil, né? Então são vertebrados, então eles não têm um ancestral comum, então cancela. Passaram por mutações similares a esses organismos. Os polvos têm mutações similares a uma serpente, a um peixe-leão ou um peixe. Não, né, galera? Eles são grupos muito distintos, não tem mutações similares. C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Então, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque o povo observa e aí imita aquilo ali em seus nichos ecológicos. Lembra que nicho ecológico é um conceito importante, evidencia tudo o que aquelas espécies fazem, e não foi observando tudo o que aquelas espécies fazem que o povo passou a imitar. Está falando do ponto de vista evolutivo. Então, alguma coisa ao longo da evolução aconteceu para que esse povo conseguisse hoje imitar tantos animais assim diferentes, né? E algumas pessoas eu lembro que vieram falar comigo, ficaram em dúvida entre a D e a E e tal. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. Vamos lá, galera. Às vezes, quando nós temos, né, dois animais que não têm um parentesco evolutivo próximo, eles acabam ocupando o mesmo ambiente e eles vão ficando parecidos, né? Lembra que isso é chamado convergência evolutiva. Convergência evolutiva, ela estabelece a relação de órgãos análogos, né, que são órgãos que acabam apresentando a mesma função. Você pega ali um tubarão e um golfinho que são parecidos, que vivem no mesmo ambiente, tá? Mas a ideia aqui, ó, não é que o polvo ele tenha estruturas que sejam análogas ao peixe-leão ou ao peixe linguado ou à serpente. Então ele não tem no corpo dele estruturas. Então não foi uma convergência evolutiva, entendeu? Não teve estruturas dele que foram selecionadas ao longo do tempo porque todos vivem no mesmo ambiente. Porque se você estivesse comprando o polvo com um animal só e eles têm um aspecto parecido, naturalmente o polvo tem um aspecto parecido, é uma coisa. Aqui você está falando do mesmo polvo, ele acaba imitando três diferentes animais. Então ele não tem algo de convergência evolutiva com um deles, ele consegue imitar, modificar o seu corpo. Isso não é algo que já é do corpo dele, entendeu? Então por isso que não é uma convergência adaptativa. Você não está comparando uma espécie de polvo com um peixe. E aí eles ficaram parecidos ao longo do tempo. Você compara uma espécie de polvo com diferentes grupos animais. Dois tipos de peixe e um réptil. E o polvo ele se modifica, ele imita. E por que que ele fez isso, né? Porque o que acontece? Seleção natural. Então, ao longo do tempo, quando você tem um mimetismo, quando que o mimetismo surge? O mimetismo surge porque alguém imita outro, né? Um animal imita um outro. E essa imitação acaba sendo um comportamento selecionado. Imagina o primeiro animal que passou a imitar um outro. Aquilo se trouxe uma vantagem, foi selecionado. O animal sobreviveu mais, o outro sobreviveu menos. Então imagine que por algum tipo de mutação, não falou ali, um povo ele passou a adquirir a capacidade de nadar parecido com um peixe linguado. E o outro da mesma espécie não conseguia fazer isso. Então talvez isso fez com que ele fugisse melhor dos predadores. Essa característica foi selecionada, esse comportamento foi selecionado, e aí os outros não. Mesma forma, o comportamento de imitar outros animais, como imitar o peixe-leão, tudo isso é baseado em seleção. Então, ao longo do tempo, esses comportamentos eles foram selecionados. Por isso, os animais sobreviveram a essas pressões seletivas com esses comportamentos. Quem tinha o comportamento sobrevivia mais. Beleza? Então, essa questão alternativa I, tá? Nível dela. Eu diria que é um nível médio. Por que é um nível médio? Porque muitas pessoas acabam certamente confundiram ali a D.
né? Porque está tratando de animais que não têm parentesco, que ficam parecidos e aí pode ter confundido a D. Mas lembra, convergência adaptativa, galera, são características que são selecionadas, anatômicas, formam órgãos análogos, quando você compara um grupo animal com outro ali que vive tudo no mesmo lugar. Aqui você não tem animais iguais. A serpente é muito diferente do peixe-leão, que é muito diferente do peixe-linguado também. Então são características muito diferentes e o polvo imita as três. Por que ele consegue isso? Ao longo da evolução, esses comportamentos eles foram favorecidos, foram selecionados, portanto, gabarito alternativa I. Beleza? Questão de nível médio. Não sei o que você achou, depois vai comentando aí, deixando nos comentários para a gente ver o que você achou da prova como um todo.